seu sangue, só cruz, me levam de volta pra Deus. Só morte, só vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno o meu Senhor, somos independentes, só glória e poder, mas vencedor eu sou, mas vencedor eu Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. É com muita alegria, que estamos aqui esta noite para adorar o nome do nosso Deus, para prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite. Também quero agradecer pela presença dos irmãos e dos amigos que aqui estão, daqueles que estão nos seus lares, participando nosso culto online também, que possa adorar juntamente conosco esse Deus maravilhoso. E
todo mundo sabe que já foi falado hoje pela parte da manhã. Hoje nós comemoramos, né, o dia do jovem batista. Eu estou aqui na frente justamente por causa disso. Não porque eu sou jovem, já passei um tempinho, né? Mas que eu estou ajudando o irmão Paulo nesse ministério, juntamente com os jovens. E ele me convidou para estar aqui nesta noite, na frente. Eu agradeço pelo convite, por essa oportunidade. Fico feliz. Traz também na minha memória, né, as coisas que Deus lá da minha juventude aqui na igreja. Eu não fui criado na igreja, mas na juventude eu vim para a igreja. E Deus tem me abençoado até o dia de hoje. E eu estou aqui para testemunhar do amor dele na minha vida. E uma coisa que me trouxe à memória, e eu gostaria de fazer, peço até licença com o pastor, que a gente sempre fazia, eu lembro no culto das manhãs, a gente iniciava o culto com uma oração de joelho. E eu gostaria de iniciar o culto com a gente orando de joelho, quem puder, quem quiser também, né? Para a gente orar, agradecer e entregar a mão de Deus esse culto. Senhor, nosso Deus amado, queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedesse de estarmos aqui na tua casa, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, reunidos para cultuar o Senhor, que o Senhor possa receber cada vida aqui nesta noite, ó Deus, possa receber também aquelas pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, nos seus lares, ó Deus, que a tua palavra possa adentrar esses lares, ó Deus. Queremos entregar as nossas vidas, ó Deus, neste dia tão maravilhoso. Vidas essas, ó Deus, que está no intuito de te adorar, ó Deus. Estamos aqui para prestar louvor, adoração ao único e eterno Deus das nossas vidas, ó Pai. Receba cada um irmão aqui, cada um visitante, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Usa cada ministro, ó Deus, nesta noite aqui, aqueles que estão com os seus instrumentos, ó Deus, que o Senhor possa usá-los, ó Deus, como servos do Senhor, Deus. Usa também e prepara os nossos corações, ó Deus, para ouvirmos também a Tua palavra, Deus. Palavra essa que o Senhor já preparou desde a eternidade, ó Deus. E que hoje, ó Deus, o Senhor nos deu esse dia para estarmos aqui para ouvir esta palavra, ó Deus. Por isso eu oro e agradeço, ó Deus. Consagro este culto, esta igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando com mais um hino, né? E no mundo vocês terão aflições, mas o Rei dos Reis está com vocês. Teu reino. Amém. Essa é a certeza que nós temos, que o nosso Rei está conosco. O Rei da igreja, o dono da igreja, o autor da salvação. Então eu te convido a se colocar em pé, por favor. E essa música fala que a igreja te adora. Então eu te desafio nessa noite a louvar o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, a realmente, como igreja que adora o Senhor de todo o seu coração, a noiva do Senhor que um dia Ele vai buscar, que nós possamos adorar esse Deus. Porque mesmo com aflições que porventura você esteja passando, mesmo com dificuldade que você porventura esteja passando, o Rei dos Reis está com você. Adore a Ele, em nome de Jesus.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor Deus Pai, a tua igreja está aqui reunida em teu nome, em nome santo de Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, porque no mundo teremos aflições, teremos dificuldades, passaremos por lutas. Senhor, nós sabemos disso. A tua palavra revela isso. Nós, como cristãos, nós não estamos isentos das lutas, das batalhas, das dificuldades, do desemprego, da doença e de demais outras coisas que possam acontecer nesse mundo. Mas uma garantia nós temos, que o Rei, que é eterno, o Rei que é soberano, que venceu o mundo, está conosco, está vivo, é o dono dessa igreja, é o dono de nossas vidas e nos ajudará a passar por cada luta, por cada batalha, por cada provação. Senhor, muito obrigado, porque Tu és eterno e é o Deus vivo e real, que nós temos a consciência e a verdadeira esperança, real esperança, que estaremos no céu contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Vamos estar agora fazendo a leitura bíblica em uníssono, lá em 1 João 5, 4 a 6. Todos juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isso é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém? Irmãos, eu convido agora as crianças para estarem aqui na frente, para que nós possamos estar orando pela vida delas, que elas vão estar reunidas também com o seu culto lá embaixo. Pastor Wellington, você ora pelas crianças? A gente... Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, a tua igreja te adora porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. E neste tempo nós queremos te glorificar por cada criança que está aqui. Pai bendito, que o Senhor as guarde com os teus anjos, que o Senhor venha cuidar de cada mente, de cada coração, que sejam crianças felizes, que cresçam obedientes aos seus pais, mas acima de tudo, que cresçam obedientes ao Senhor. Pai bendito, que o Senhor continue colocando temor no coração de seus pais, para que elas possam ser criadas e educadas no Evangelho de Jesus Cristo, e que a igreja venha trazer esse complemento na saúde espiritual de cada criança. Nesta noite pedimos para que aquela tia que o Senhor separou para ensiná-las a tua palavra, que o Senhor revista a tua serva do teu Santo Espírito, para que a sua palavra venha atingir cada coração, para que haja conversão, para que haja consagração, para que cresçam crianças fortes, e quando vier a tribulação, elas sabem a quem recorrer, a Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No mundo vocês terão aflições, mas descansem, Cristo está no controle de tudo. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Apocalipse 5:5. Agora nós vamos dedicar nossas vidas e bens com o hino Vencendo Vem Jesus, 153. Oi? Ah, não. Tá. Grandioso Deus, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais privilégio, Senhor, de estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome, porque só o Senhor é digno do nosso louvor. Ó Deus, abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor, abençoa hoje, Senhor, o dia dos jovens batistas, Senhor, que eles, Senhor, cada vez mais, Senhor, sejam obedientes a Ti, Senhor, e que hoje haja salvação nesta casa, Senhor. Abençoa também, Senhor, nossos irmãos que vieram devolver seu dízimo, oferta, Senhor, que seja, Senhor, para a manutenção do seu templo. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente estar fazendo a oração de intercessão, eu queria pedir para os jovens e adolescentes também dessa igreja, que se colocasse de pé por um minuto. A gente vai passar um videozinho para... É uma homenagem, uma reflexão, né? O Paulo conversou comigo, né? A gente conversou. Ele falou, Tom, o que a gente podia trazer? Eu já tinha visto esse vídeo e achei muito interessante, e até eu estava programado para estar dirigindo o culto na parte da manhã, e a palavra foi justamente aquilo a palavra que eu falo, assim, o versículo que eu queria falar foi justamente o que o Josué pregou, né? Mas o vídeo, ele fala por ele mesmo, que a gente possa
visualizar e entender um pouco desse vídeo. नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ए चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर। नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ए चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Tocou muito no meu coração, como foi falado hoje na parte da manhã. O Josué pregou lá em Romanos 12, 1 e 2, né, que diz assim, que eu não devo e não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós olharmos para aquele menino, né, se nós olharmos para a nossa juventude, hoje aqui, Batista, da Igreja Batista Central em Barra Mansa, se nós nos olharmos como aquele menino, nós temos a oportunidade de transformar o mundo. Né? Se alguém percebeu no vídeo, a gente viu autoridade ali parada, a gente viu pessoas que talvez tivessem muito mais força que aquele jovem, aquele menino ali, para fazer algo neste mundo. Às vezes nós estamos esperando que um presidente muda o nosso mundo. Talvez você esteja esperando aqui nesta noite, jovem, que alguém vai mudar o mundo para você. Mas eu creio e espero que você, Juventude Batista Central de Barra Mansa, que você seja esse jovem que vai mudar este mundo. Que você, quando vê aquele
aquele obstáculo, você coloque em prática o que você tem aprendido aqui, coloque em prática o que Deus tem te ensinado na sua vida, que você, com a sua força, com a sua garra, com a sua juventude, não desanime, porque o mundo, ele precisa ser transformado por você nesta noite, que vocês tenham essa força, este ânimo, né? Outra palavra também que eu gostaria de ler, está lá em Atos 4, no versículo 20, né? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Jovens, vocês têm oportunidade nas escolas, no trabalho, de falar de Deus, de falar de tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E se você, né, mais uma vez eu falo, se você quer mudar este mundo, faça esse trabalho, né? Mostre para o mundo o que você aprendeu com o Senhor Jesus, o que Deus fez na sua vida e que você não pode deixar de falar e fazer para este mundo. Essa foi a minha homenagem, né, para a juventude aqui da nossa igreja. Espero que tenha falado com os jovens aqui, com os irmãos também, que muitas das vezes as pessoas esperam, né, a gente tem uma palavra aí que fala assim, juventude Nutella, né? Mas não, vocês são povo eleito, vocês são diferenciados e vocês vão fazer diferença nesse mundo, né? E não deixem de falar e de dizer tudo que vocês têm visto, que Deus tem feito na vida de vocês, amém? Agora nós vamos passar para um momento de intercessão. Pastor, você quer vir aqui na frente para conduzir aqui com relação à intercessão, né? Se alguém quer vir, eu não sei, com a pandemia, acho que não está podendo, mas alguém tem algum pedido, quer ficar de pé aí para a gente, né, o pastor está orando, né, para interceder, né, para esse momento. A gente sabe que nós vivemos momentos difíceis, né, pessoas passando por enfermidade, falta de emprego, mas o nosso Deus é o único que pode nos ajudar, amém? Quem quiser colocar de pé, né? E mais uma vez o pastor está orando. Meus irmãos, eu não sei o problema de cada um, mas Deus sabe. Se você veio aqui nesta noite é porque Deus tem um propósito na sua vida. Essa mensagem que acabamos de ouvir, começamos a cultuar de joelhos aqui, buscando a presença de Deus. Com certeza, quando nós vamos ao Senhor, Ele volta conosco. Então, eu gostaria que o irmão que está aqui, o irmão que está nos acompanhando pela internet, curve a sua cabeça, busque ao Senhor em oração. Nosso Deus pode todas as coisas. Há coisas que para nós são impossíveis, mas para o Senhor nada impossível é. Pai Celeste, mais uma vez estamos intercedendo uns pelos outros, buscando a Tua face, porque há coisas em nossas vidas que não conseguimos resolver, há orações que parecem que não chegam até a Ti, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos responde em silêncio, o Deus que age no oculto. O Senhor é o Deus que sempre nos dá uma resposta, seja por um motivo de cura, seja por um motivo de desemprego, talvez um luto, talvez uma perda. Ó Pai, estamos aqui porque o Teu Filho amado Jesus veio ao mundo para abrir esta porta do céu, para adentrarmos ao trono onde Tu habitas, governando o universo. O Senhor é o Deus que sonda cada coração, conhece cada ferida que há em nós.
talvez não desejávamos estar aqui, talvez não desejávamos ligar o nosso aparelho, mas o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fez com que fosse assim. E por isso, ó Pai, nós queremos entender que o Senhor está preparado para ouvir o nosso clamor, o Senhor está preparado para ver o nosso coração quebrantado em busca de uma resposta da parte do Senhor. Esta igreja te adora, foi o que cantamos. Esta igreja tem propósito de te servir, de te adorar. Tudo que temos vem das mãos do Senhor, e tudo que faremos será da vontade do Senhor. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, ó Pai. Permita que o nosso coração entenda o propósito que o Senhor tem para cada vida. Ó Pai, nós estamos aqui Te buscando, porque a nossa esperança está depositada em Ti. Tu és a nossa rocha firme, Tu és o nosso porto seguro, e por isso, ó Pai, pela fé, nós estamos entregando todas as nossas petições nas Tuas mãos. Todos os nossos projetos para esta semana estão nas Tuas mãos. Aquelas coisas que são humanamente inalcançáveis, para Ti não existe limite, porque Tu és o Deus eterno. Ó Pai, acima de qualquer coisa, o Senhor tem algo muito mais sublime preparado para nós, que é viver na Tua presença, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. E é este lugar que nós estamos almejando para nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a esperar, ensina-nos a aguardar o Teu tempo, porque o Teu tempo está acima de qualquer projeto humano. Obrigado, ó Pai, pela vida do Teu servo, irmão Tunco, que está à frente deste culto. Que o Senhor continue usando o Teu servo, abençoando para que ele continue sendo bênção em nossas vidas, assim como o ministério de louvor e cada um que adentrar, que chegar até aqui. Ó Pai, nós já Te agradecemos pelas Suas respostas a cada vida que está aqui e nos acompanhando pela internet. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a oração de cada irmão, amém. Agora nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Maravilhosa graça. So
Chamo o pastor Gesso aqui para estar trazendo a palavra de Deus, né? Nós possamos ouvir a mensagem que vem de Deus para os nossos corações, amém? Amados irmãos, boa noite. Você que está em casa ou em qualquer outro lugar que nos está ouvindo, que Deus o abençoe a fim de que você compreenda que Deus o ama e quer dar a você a bênção do encontro pessoal com Ele em Cristo Jesus. Também eu quero agradecer a todos os irmãos presentes. Que Deus os abençoe. É um prazer grande tê-los aqui. Vamos ao texto bíblico desta noite. Os irmãos jovens escolheram o texto de João, capítulo 16. O capítulo 16, ele é grande na sua extensão e grande também no seu conteúdo, na sua natureza. E é claro que nós não temos condições, por questões de tempo, de trabalharmos todas as nuances do texto. Então, nós trabalharemos para que os irmãos entendam um pouco do contexto e depois nós ficaremos com o verso 33, que os irmãos jovens escolheram, para o tema desse trabalho, desse momento da juventude nessa igreja. Como me alegro com a presença dos irmãos no trabalho da igreja como jovens. O capítulo 16, verso 33, que os irmãos escolheram, eu vou lê-lo e depois nós voltaremos ao contexto desse texto, para que nós entendamos por que Jesus disse isso aqui no final do verso 33.
Que Deus abençoe os irmãos, que nós entendamos perfeitamente isto. Você pode nos acompanhar aqui, verso 33, que diz assim, na minha versão: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Verso 33. O contexto desse texto é um contexto de despedida. Foi uma noite de despedida. Dentro da noite, o Senhor Jesus Cristo estava à sombra da cruz, perto de ser aprisionado e levado perante as autoridades que o julgariam dentro daquela noite e o sentenciariam à morte. Então Jesus conversa com seus discípulos sobre não a possível condenação, mas a real condenação. Jesus conversa com eles sobre a partida dele, Jesus, para a eternidade. Os discípulos perderiam a companhia dele, Jesus. Não mais o veriam fisicamente. Ele disse: vocês, por um pouco, vocês não me verão, e por um pouco vocês me verão. E estas palavras foram enigmáticas para os discípulos. Veja aí o contexto desse texto, irmãos, encontrarão essas expressões do Senhor Jesus. Notadamente o verso 16. Olha o verso 16. Um pouco, e vocês não me verão mais. Verso 16. E outra vez, um pouco, me verão de novo. O verso 17, então, aqui está a discussão dos discípulos, que eles não entenderam essas expressões do Senhor Jesus. Um pouco vocês me verão e um pouco vocês não me verão. Eles ficaram confusos, porque Jesus falou exatamente uma espécie de parábola, uma palavra oculta que estava aos olhos deles, ao coração deles. E no verso 18, 19, Jesus, notadamente verso 19, Jesus diz, percebendo que queriam lhe fazer pergunta, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar um pouco, e vocês me verão mais, e outra vez um pouco, e me verão de novo. Aí Jesus dá uma palavra também triste. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E Jesus usa aqui uma linguagem maravilhosa, falando das tristezas dos discípulos, usando uma figura maravilhosa, verso de número 21. A mulher, quando está para dar à luz, verso 21, ficará triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Verso 22, assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém tirará
essa alegria de vocês. Naquele dia, verso 23, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, porque a alegria de vocês seja completa. Foi essa palavra que Jesus disse aos seus discípulos, despedindo-se deles. Ainda ele não havia sido crucificado, mas na eternidade ele já estava crucificado. Para Jesus já estava consumado, não obstante ainda não ter passado pela cruz, mas no seu projeto, no seu coração, já estava tudo consumado. Veja o verso 1 do capítulo 16. Primeiro, capítulo 16. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando estas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Aí, no verso 33, então, nós encontramos, no verso 33, a razão por que Jesus falou isso, no verso 33. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, ânimo, eu venci o mundo. Esse é o contexto do texto. Aí nós chegamos ao verso 33 e dá para nós entendermos, começando com o verso 1, Jesus dizendo: vocês serão expulsos das sinagogas e as pessoas matarão vocês pensando que estão prestando culto a Deus. Vocês serão expulsos, vocês serão mortos, e eu vou embora. E vocês vão ficar aqui. E quando eu for embora, vocês também vão ser dispersos. Cada um vai voltar para sua casa. E vai me deixar só. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Para cumprir Zacarias, Jesus falou essa palavra, para cumprir a profecia de Zacarias, que afirmou dizendo que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. E agora Jesus disse: olha, vocês, assim que eu deixar vocês, que eu voltar para o meu Pai, vocês serão massacrados, vocês serão perseguidos, expulsos e serão mortos por causa do meu nome. Aí nós chegamos ao verso 33 e compreendemos exatamente esta palavra. E Jesus disse: olha, a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque está um momento de dor, chegando o bebê, e depois ela se alegra, porque o bebê chegou, e a tristeza passou, e agora chegou a alegria. Assim será com vocês. Eu vou partir para o Pai, vou embora, deixarei vocês só, mas eu virei outra vez. E aqui há uma coisa importante que nós devemos entender teologicamente. Os discípulos tinham uma fé, mas não uma fé ainda madura. Era uma fé incipiente. Eles criam em Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Por 3 anos caminharam com Jesus.
mas faltavam-lhes ainda uma fé amadurecida. E isso acontece conosco. Nós cremos em Jesus, nós amamos a Jesus, mas os discípulos disseram uma coisa fantástica: Senhor, agora, depois dessa palavra que o Senhor acaba de nos dizer, que o Senhor vai voltar para o Pai, nós cremos que de fato o Senhor saiu do Pai. Agora sim, nós cremos que o Senhor, na verdade, foi e é o enviado de Deus. E mais do que isso, agora nós cremos que o Senhor é o próprio Deus. Todo esse discurso aqui que Jesus fez foi para que eles entendessem que Jesus era o próprio Deus que estava entre eles. Custaram entender isso. Quando ele disse: um pouco vocês me verão, e pouco, daqui a pouco vocês não mais me verão. Aí criou aquela confusão, e Jesus disse: olha, vocês serão expulsos da sinagoga, vocês serão perseguidos, e provavelmente alguém vai matar vocês como prestando um culto a Deus. E aqui no verso 33, que é o último verso do texto, Jesus disse-lhes: falei essas coisas todas com vocês. Tudo que eu disse a vocês foi para prepará-los e para dizer-lhes que vocês ficarão aqui e ficarão sob perseguições. Vocês ficarão sob aflições. E a palavra que está aqui no texto, a palavra é aflições, de fato, a tradução melhor seria tribulação. Tríplice, a palavra grega para tribulação, que significa pressão. No mundo vocês passarão por aflições ou por tribulações, ainda melhor, por pressões. Mas tenham coragem no contexto dessa pressão que vocês sofrerão neste mundo. É interessante. As pessoas pensam que, recebendo Jesus Cristo, elas não terão mais pressões, mais aflições. Contrariamente a isso, Jesus disse: olha, eu vou partir, vocês estão tristes, mas uma coisa muito importante é que vocês serão recompensados com alegria, alegria semelhante à alegria da mulher depois que ganha o seu filho. Será uma alegria tão grande, o mundo vai se alegrar, mas vocês estarão tristes. Vamos entender isso aqui. O mundo vai se alegrar, porque o mundo vai pensar que ganhou a vitória. O mundo vai pensar que venceu, porque daqui a pouco vocês não me verão mais. Eu serei crucificado. Os homens vão me escorraçar. Os homens vão judiar de mim, vão cuspir no meu rosto e vão me matar, vão me crucificar. E o mundo vai se alegrar com isso. E vocês que são meus discípulos estarão tristes, porque vocês verão como que eles judiarão de mim. Eu estou em vocês e vocês estão em mim, e por causa desse nosso relacionamento, eu e vocês em mim, dessa simbiose, vocês ficarão tristes, porque agora eu vou partir, e vocês ficarão sob pressão. Mas o mundo, antes de pressionar vocês, o mundo vai se alegrar, porque eles me verão morto, crucificado, e o mundo vai vibrar, pensando que, na verdade, me venceram. Mas, na verdade, a grande alegria será de vocês. Porque eu, na verdade, vou ressuscitar. E vocês me verão novamente. E, além disso, depois da minha ressurreição, eu volto para o Pai. E, em voltando para o Pai, eu vou lhes enviar. Eu lhes enviarei, digo melhor, o Espírito Santo, que vai ficar com vocês. Meus irmãos, o mundo pensou, o diabo pensou, o inferno pensou
Os demônios pensaram que haviam vencido Jesus. O mundo vibrou, notadamente os sacerdotes, os romanos que tinham medo de Jesus, pensando que ele tomaria o lugar de César, os líderes religiosos, Pilatos, provavelmente de maneira covardada, mas estava lá no palácio pensando, o Galileu perdeu a batalha. Jesus disse, o mundo vai se alegrar com a minha morte, no sentido de pensarem que me venceram, e vocês estarão tristes, porque eu vou me separar de vocês, mas lembre-se disso, daqui a pouco vocês me verão, e a alegria de vocês ninguém vai tirar. E meus irmãos, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, os discípulos se tornaram homens extremamente corajosos, notadamente depois do Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre eles, de tal maneira, com tanta força, com tanto poder, que eles, na verdade, enfrentaram todas as autoridades. Todas. Entregaram as suas vidas por causa de Jesus. Pedro e João foram presos. E naquele contexto de aflição, eles jamais negaram o Senhor Jesus Cristo. E Pedro chegou a dizer às autoridades, olha, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e ouvimos. Temos que falar. Vocês podem nos prender. Vocês podem até nos matar, mas nós não podemos deixar de falar. Então Jesus chama seus discípulos para dizer-lhes, olha, o mundo vai se alegrar, porque pensou que me venceu. Mas vocês estarão tristes, mas a alegria de vocês será tão grande que ninguém pode mensurar. Ele está falando exatamente, pelo menos de duas coisas nós podemos inferir aqui. Ou ele está falando da sua ressurreição, ou está falando da sua segunda volta. Nas duas hipóteses, na verdade, podemos pensar que elas são verdadeiras, que ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. E os discípulos sabiam que ele voltaria, aguardando exatamente a sua vinda. Nós também temos esta certeza. Nós nos alegramos. O nosso mestre, na verdade, venceu. Ele disse, eu venci o mundo. Ou seja, essa expressão, eu venci o mundo, ele venceu as hostilidades. Ele venceu o pecado. Ele venceu os ardis do diabo. Ele venceu o mundo no seu sistema maligno. Ele não se curvou diante do mundo. E a vitória, na verdade, do Senhor Jesus Cristo, irmãos queridos, é a nossa vitória. Mas com um detalhe, veja exatamente a parte anterior do verso 33, ou a parte subsequente do verso 33. Ele disse, olha, eu venci o mundo, mas com detalhe, vocês vão ficar sob pressão. Ou seja, sob aflições. Ou angústia, beco sem saída. A palavra angústia latina significa beco sem saída, estreiteza. E vocês ficarão, na verdade, vocês se alegrarão com a minha ressurreição, vocês se alegrarão na esperança da minha volta, porque estarei vivo, eu vou me apresentar a vocês, vocês me verão depois de ressurreto, e vocês terão a esperança da minha volta. Isso vai encher o coração de vocês de alegria, e vocês verão que eu venci os saduceus, eu venci os fariseus, eu venci os escribas, eu venci todo o sistema perverso judaico, e venci também todo o sistema maligno dos romanos. Eu venci toda essa batalha também do inferno, venci os demônios, e volto para o Pai na minha ressurreição, e a alegria de vocês na minha ressurreição e na minha volta, essa alegria de vocês ninguém pode tirar.
Mas lembre-se de uma coisa: durante a caminhada de vocês, para que vocês vençam, como eu venci, vocês terão aflições. Amém? Não? Irmãos, compreendendo isso? Portanto, é o seguinte, amados irmãos, isto é para nós uma coisa muito importante. Não haverá para nós facilidade neste mundo. A esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo nos enche de alegria. Para os discípulos, a alegria deles seria exatamente a ressurreição de Jesus. Vocês me verão. Vocês vão me perder por um pouco, mas daqui a pouco vocês me verão. Eles não entenderam. Mas depois daquele dia, presos lá no cenáculo, Jesus apresentou-se diante deles e agora eles entenderam. E foi tremenda a alegria deles quando viram Jesus agora redivivo, com o corpo glorificado, entrando no cenáculo com as portas fechadas, porque o seu corpo já estava glorificado. E a alegria do discípulo foi tão grande que eles ficaram assim, pasmados com a presença do Senhor Jesus. E aquela alegria nunca mais saiu do coração dos discípulos. Morreram sob pressão. Foram mártires. Jamais negaram Jesus dali por diante. Depois da ressurreição. Depois do Pentecostes. Se agigantaram no poder do Espírito Santo e deram a vida por Jesus Cristo. E Jesus afirmou: vocês terão problemas, vocês terão dificuldades. Paulo apóstolo falou sobre isso. Ele disse que eu já estou entregando a minha vida por libação. Ele disse mais, escrevendo a sua carta aos Filipenses: o meu sofrimento, os meus padecimentos é para a glória de vocês. Agora, uma coisa importante que eu quero discutir com vocês ainda ligeiramente. Qual é a finalidade das nossas aflições? Ou melhor, qual a razão para as aflições e o sofrimento dos crentes neste mundo? Qual é a razão? Qual é exatamente a razão disso? Por quê que Deus permite a nosso sofrimento, as nossas aflições, a pressão que vem sobre nós, que está aqui no texto sagrado nos avisando de que nós passaremos por isso? Qual é a razão? Por que sofrer o crente em Cristo Jesus? Eu diria, irmãos meus, que as nossas aflições são para a glória de Deus. Amém? São para a glória de Deus. De acordo com todos os ramos da teologia cristã, o propósito supremo da vida é glorificar a Deus. O propósito supremo da vida do crente é glorificar a Deus. Este é o nosso propósito. Por isso, isso significa que o primeiro propósito de nosso sofrimento ou aflição neste mundo é, de fato, a glória de Deus. Se você conferir as Escrituras Sagradas, você vai perceber muitas vezes a palavra de Deus falando sobre glória e sofrimento andam juntas. Paulo apóstolo repete várias vezes que os sofrimentos nos preparam para a glória eterna. Vamos ver, veja comigo em Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Eu disse aos irmãos, repito: aflições, pressões, angústias, sofrimentos andam com a glória. O crente que sofre, que padece pressões, aflições, por amor a Cristo, ele faz isto, sofre isto, para a glória de Deus. Aí diz Paulo, Romanos 8, 17 e 18. E se somos filhos, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Deus, com Cristo. Se com Cristo sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Percebem? Sofrimento e glória andam juntos. Seguindo o texto aí, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, observe a palavra sofrimentos, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Volto a dizer, sofrimento e glória andam juntos. Meu querido irmão, se você está passando por momentos difíceis, aflitivos, pressões, tribulações, referidas aqui no texto por Jesus Cristo, que nós passaremos por isso, lembre-se disso, que glória e sofrimentos andam juntos. Vamos a 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de quê? De glória acima de toda comparação. Observe mais uma vez, glória e tribulação caminhando o quê? Juntos. Isso é maravilhoso, irmãos. Os nossos sofrimentos, as nossas pressões, as aflições desse tempo, se nós levarmos isso, é verdade, para glorificar a Deus, quando chegarem as dores, quando chegarem as perdas, quando chegar o luto, quando chegar exatamente as aflições, os becos sem saídas, ou seja, as angústias, se nós levarmos isso tudo para a glória de Deus, nós também seremos glorificados no nosso sofrimento. Aleluia! Você compreende isso? Ao invés de nós entrarmos em desespero, em depressão, nós devemos pensar o seguinte: a minha tribulação, a minha perda, o meu luto, as minhas dores, eu quero, na verdade, encaminhá-las todas para a glória de Deus, e nisso também eu sou o quê? Glorificado. Glória e sofrimento caminham juntos. Amém? Você compreende isso? Pode ser uma grande perda, que dói muito. Um divórcio na verdade, o luto, pastor. Uma morte propriamente dita, é claro que é o luto. A perda de emprego é o luto. Um câncer é uma espécie de luto. Um Alzheimer, um Parkinson é um luto. Mas tudo isso, se nós sofrermos, nós devemos apresentar a Deus como uma oferta a Deus. E quando nós sofremos assim, apresentando as nossas dores a Deus, nós estamos glorificando a Deus e, consequentemente, nós seremos também glorificados. Amém? As nossas dores não podem ser desperdiçadas. Não desperdice as suas dores. Não desperdice o seu luto. Não desperdice as suas aflições. Leve tudo isso para Deus. E Deus vai glorificar você nas suas dores e nas suas aflições. Pedro apóstolo acrescenta que nossos sofrimentos, nossas aflições, intensificam a alegria em nossa glória futura. Vamos a 1 de Pedro 4,13, veja os irmãos. 1 de Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Observem, nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Que coisa fantástica! Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo.
para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Lembre-se, irmãos meus, o verso 33, no mundo vocês o que terão? O que? Aflições. Nós somos, portanto, coparticipantes com Cristo das suas aflições. Ele sofreu, ele padeceu, ele teve sofrimento, ele foi xingado, ele foi escorraçado, ele foi desprezado, sofreu, e nós somos coparticipantes com ele. E vejam, os irmãos, o que diz Pedro apóstolo, para que também, na revelação da sua glória, na volta de Jesus, nós também nos alegremos, exultando com ele, depois que nós passamos a semelhança dele, pelas provações dessa terra. E nós também nos exultaremos na vida do Senhor Jesus. Ainda que você padeça, ainda que você sofra, ainda que você tenha perdas significativas, Jesus já falou, vocês terão esses problemas. Aí Pedro veio para nos dizer que nós somos coparticipantes, nós participamos do sofrimento de Cristo. O que significa isso? Assim como Cristo padeceu por nós, nós agora, como seguidores de Cristo, sofremos por causa dele. Somos desprezados, somos xingados, somos perseguidos, seremos massacrados, não tenham dúvida disso. O Brasil está caminhando exatamente para uma estrada de grandes perseguições. E o fato de nós sermos participantes do sofrimento de Cristo, por amor a Cristo, meus irmãos, isso é um peso de glória para nós. Não é desespero, mas é glória para nós. E quando Jesus voltar, nós vamos nos alegrar, vamos exultar, depois da nossa lágrima, depois da nossa dor, depois do nosso luto, depois da nossa perda, nós vamos nos alegrar, depois da nossa prisão, provavelmente, dos sofrimentos dessa terra, das perseguições, porque nós somos participantes do sofrimento de Cristo, vamos sofrer por causa do seu nome, mas também vamos nos alegrar e exultar exatamente, queridos irmãos, porque somos participantes do sofrimento de Cristo e, consequentemente, seremos participantes da glória de Cristo. Quando voltar em glória, nós nos exultaremos e nos alegraremos com Ele também em glória. Vale ou não vale a pena? Sim ou não? Vale a pena. Em Efésios capítulo 3, verso 13, Paulo diz aos leitores, aos seus leitores, aos seus contemporâneos que leram a sua carta, que a prisão dele, Paulo, e seus sofrimentos, o sofrimento de Paulo, eram para a glória dos Efésios. Outra vez, Pedro, apóstolo, explica por que seus leitores estão sendo afligidos por várias provações. E Pedro fala exatamente isso. Pedro escreveu que isso estava acontecendo, para que a comprovação da fé daqueles irmãos a que ele escreveu era mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação, outra vez a revelação de Jesus Cristo, na volta de Jesus. Todos aqueles que estavam espoliados, todos aqueles que foram tirados do contexto da Palestina e jogados para outros países, com os bens confiscados, famílias separadas, Pedro declara: vocês todos serão glorificados na revelação de Jesus Cristo, na volta de Jesus. Vocês receberão essa glória de ter padecido com ele. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, irmãos meus, nossas aflições ou sofrimentos, se abordados de forma correta, os nossos sofrimentos glorificam a Deus. E Deus pede que, na verdade, nós descansemos nele,
nas nossas dores, nas nossas aflições, para que sejamos fortalecidos na sua graça e no seu poder. Em segundo lugar, eu vou colocar mais uma ideia para a gente terminar. Em primeiro lugar, nós vimos a razão do sofrimento. É para quê? É para a glória de Deus. Portanto, não desperdice o seu sofrimento. Pastor, hoje eu estava chegando aqui, alguém me disse, fulano de tal, recebeu Jesus e perdeu seu bebê, depois que recebeu Jesus. E aquela pessoa ficou e disse, mas onde está Deus? Que eu o recebi e perdi meu bebê. Meus irmãos, não deve ser essa a nossa ideia. Não. Jesus disse, olha, vocês vão ter problema, vocês vão chorar agora, mas eu verei vocês outra vez, e vocês se alegrarão. Todas as perdas de vocês serão recompensadas. Todos vocês que sofrem pelo meu nome, vocês serão recompensados. Vocês exultarão comigo em glória. Em segundo lugar, eu quero discutir com vocês ainda. Nós vimos primeiramente a razão do sofrimento, agora eu quero ver com vocês nossas aflições e dores, glorificam a Deus perante as pessoas. Confiar em Deus na aflição ou no sofrimento também o glorifica diante dos outros. Quando o crente em Cristo suporta sofrimento, ele mostra ao mundo algo da grandeza do nosso Deus. Paulo apóstolo escreveu 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. 2 Coríntios 4, 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Observe essa palavra. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele, de Jesus, se manifeste em nosso corpo. O que é isso? Olha que coisa maravilhosa. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. O crente sempre, preste atenção nesse detalhe, o crente sempre estará em aflições. Parece assustador, não é assustador, porque as nossas aflições, eu já lhes disse e vou dizê-lo outra vez, as nossas aflições são para a glória de Deus, portanto não se assustem. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O que é que Paulo está falando? O que significa essa parte A do versículo 10 do capítulo 4 de 2 Coríntios? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O crente está sempre morrendo, ou seja, sempre padecendo sofrimentos, aflições, pressões, porque na verdade nós pertencemos a Cristo. O mundo odeia Jesus, o mundo odeia Deus, e o mundo também vai nos odiar. E por causa desse ódio, nós sempre estamos em aperto, sempre estamos em aflições, em angústias, porque sempre estamos morrendo com Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Como que nós vamos manifestar a vida de Cristo ao mundo? Através dos nossos sofrimentos. Se você se comportar bem, se você glorificar a Deus com o seu sofrimento, com as suas dores, as pessoas verão e perceberão que há algo especial em você, que há algo de sobrenatural na sua vida, que você na verdade não blasfema, você não dá um passo atrás, você é firme, você glorifica a Deus ainda na sua perda, no seu luto, na sua dor, você continua glorificando a Deus. Então, o mundo agora vê em você o que está escrito aqui no verso 10 do capítulo 4 de 2 Coríntios, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ou seja, sempre o crente estará em aflições, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal.
Nós temos que mostrar ao mundo quem é Jesus. O Jesus que nos sustenta, o Jesus que nos fortalece no nosso luto, o Jesus que nos fortalece nas nossas perdas, o Jesus que morreu por nós, e nós morremos para Ele, e morremos com Ele continuamente, até que na verdade ganhemos definitivamente a batalha, conforme Ele disse: eu venci. E vocês vencerão, mas até lá, vocês terão sempre, morrer, ou seja, sofrer, ter aflições comigo, até que vocês também sejam vitoriosos, ou seja, até que vocês sejam glorificados definitivamente. Amém? Isto é muito importante. O mundo quer ver se você realmente é cristão no dia da sua dor, no dia da sua luta, no dia da sua perda. Discurso só não vale, retórica só não vale. O que vale, na verdade, é quando você, no fogo, no extentor, no fragor da batalha, você faz como Jó. Bendito seja Deus, Ele deu e Ele tomou. Bendito seja o quê? O nome do Senhor. Ainda que Ele me mate, diz Jó, nele eu esperarei. E o Senhor Jesus, desde o nascimento, tentaram matá-lo. Ele levou sua vida toda em submissão a Deus. Não transgrediu nada. Passou por todos os sofrimentos. Foi escorraçado, xingado, blasfemado, cuspido na face. Vestiram-lhe com a roupa de palhaço, uma roupa vermelha, e levaram-no à cruz. Ele padeceu e foi como cordeiro que não abriu sua boca. Morreu por nós, e agora nós morremos com Ele. E nessa morte com Ele, nós teremos que sofrer aflições até que nós sejamos também glorificados na nossa ida para o céu ou na sua volta. Nós temos que passar por isso. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. E quem pertence a Jesus, sofre. Quem pertence a Jesus, tem aflições. Porque o mundo nos odeia, porque odeia Jesus. E vai nos odiar também. Ele disse: tenha coragem, para que vocês possam vencer. Portanto, nossos sofrimentos glorificam a Deus e abençoam as pessoas que estão de fora. Deixe-me mostrar para vocês um texto bíblico sobre isso, para a gente finalizar. Exemplo, por exemplo. Exemplo disso, aliás. Estevão, o diácono santo, o homem tão santo, que quando da sua morte, os céus se abriram. E Estevão viu Jesus assentado à direita de Deus. E agora ele foi apedrejado, pedra sobre pedra. Homens atirando pedras em Estevão. E ele, ao morrer, disse: Pai, Deus não lhes impute esse pecado. E quem estava lá assistindo aquele massacre, aquele assassinato? Paulo apóstolo, que ainda era Saulo. E Estevão deu um belo testemunho no sofrimento. Ele não praguejou, ele não blasfemou, ele simplesmente disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Saulo foi tocado por essa palavra. Saulo estava lá, assistindo a tudo. As roupas de Estevão estavam nas mãos de Saulo. E aquilo tocou o coração de Saulo profundamente. Ou seja, o nosso sofrimento, dirigido e oferecido a Deus como um sacrifício agradável, o nosso sofrimento glorifica a Deus. Estevão glorificou a Deus no seu sofrimento. Paulo, apóstolo, glorificou a Deus no seu sofrimento. Ele disse: a minha prisão para vocês, escreveu aos Filipenses, é para a glória de Deus. O meu sofrimento abençoa vocês.
Não fique triste com isso. Eu estou preso aqui, mas tem um detalhe: a guarda pretoriana, toda a guarda pretoriana está sendo evangelizada. E muitos daqueles guardas se converteram, porque o guarda era amarrado em Paulo. E Paulo perdeu a oportunidade. Jamais ele poderia entrar lá para evangelizar, mas a prisão de Paulo, lá em Roma, deu-lhe a oportunidade de ser guardado pelos guardas da corte. E ele evangelizou um por um. E aqueles guardas foram evangelizados. Diz: o meu sofrimento, na verdade, é para a glória de Deus. E nosso sofrimento, irmãos meus, devem ser para a glória de Deus. Ambrósio, Cipriano, Inácio e tantos outros escritores, já no final do primeiro século, início do segundo século, escreveram sobre o sofrimento dos crentes. Os cristãos morriam com tanta dignidade que os espectadores ficavam se perguntando de onde vinha o poder daquela gente. Os cristãos usavam o sofrimento como testemunho de superioridade de sua fé, pois diante dos sofrimentos enfrentavam-no muito melhor do que os pagãos. E Paulo se regozijava no seu sofrimento, porque seu sofrimento era uma forma de revelar ao mundo o caráter do Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, nós perdemos gente querida, gente da gente e gente amiga da gente, irmãos nossos. E grandes são nossas dores. Os nossos lutos são verdadeiros. Mas tudo isso nós devemos oferecer a Deus como sacrifício agradável. Até que, na verdade, os nossos sofrimentos, oferecidos a Cristo, através deles, nós perseverando, Deus possa nos glorificar através dos nossos sofrimentos, porque, afinal de contas, nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. O resto das suas aflições agora cabem a nós. Jesus ainda, não é que ele está sofrendo no céu, mas nós estamos cumprindo o restante do sofrimento de Cristo, não para a redenção dos homens, mas como testemunhas dele. O sofrimento dele foi redentivo, e o nosso sofrimento, na verdade, é inclusivo. Nós sofremos para levar alguém a Jesus, por causa do nome de Jesus. Então não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice as suas aflições. Porque Jesus garante. O que ele garante? Ele garante que vai acabar com tudo isso. Dentro em breve, o Senhor Jesus limpará de nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4 e 5. Apocalipse 21, 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que está sentado no trono disse: aqui está a grande promessa da nossa glorificação. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Portanto, amado irmão, glorifique a Deus nas suas aflições. Seja paciente, seja perseverante na oração. Não desperdice as suas dores. Não desperdice as suas aflições. Jesus garante, ele afirma dizendo: no mundo vocês passam por aflições. Tenham coragem. Eu venci o mundo. O que significa isso?
Jesus já nos precedeu. A nossa vitória é certa. Mas a nossa batalha também é certa. Não há como seguir a Cristo sem passar por aflições. Por quê? Porque o mundo odeia a Deus. O mundo odeia a Jesus Cristo. O mundo odeia o Espírito Santo. O mundo odeia a Trindade Divina. E o mundo odeia a igreja. O diabo odeia a igreja. E Jesus já nos adverte. Vocês terão aflições. Agora, no contexto dessas aflições, uma coisa eu posso lhes dizer, afirma Jesus. Em mim, vocês terão paz, apesar das aflições. Amém? Isso é muito importante. Dentro desse contexto todo de sofrimento, em mim vocês vão ter paz. Ou seja, vocês não escaparão das aflições por minha causa, mas em mim vocês ainda vão ter paz. No contexto da aflição, vocês terão paz. Por quê? Porque estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido irmão, mais uma vez, não desperdice as suas aflições. Ofereça-as a Deus em Cristo Jesus. E dentro em breve, você que é co-participante com Cristo das aflições de Cristo, que você está seguindo a Cristo e é perseguido por causa de Cristo e sofre por causa de Cristo, dentro em breve você será glorificado. Que seu testemunho no sofrimento possa mostrar ao mundo que você, de fato, é alguém que confia no Deus eterno. Eu venci. A sua vitória está garantida também. Mas, na caminhada até chegar ao seu destino final, você terá aflições, pressões. Mas em Cristo nós temos paz, no contexto da nossa aflição. Nós não estamos só. Cristo está conosco. Não desperdice as suas aflições. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmão, te convido a se colocar em pé, por favor. Vamos cantar Vencendo, mais uma vez. Vencendo, vem Jesus. Servirão as suas leis, com sinais da sua vida.
salva de palmas para Cristo? Porque Ele vive está e Ele que nos faz mais do que vencedores. Irmãos, estamos chegando, ao final deste culto maravilhoso. Irmãos que estão em casa também, possam ter compreendido essa palavra. Se quiser deixar alguma mensagem também, para falar com o pastor, com algum irmão, que essa palavra falou ao seu coração. Se você quer ser participante com Cristo dessas aflições, que Deus vai te dar força. E antes de passar para o pós-lúdio, eu vou estar orando para encerrar o culto e agradecendo a presença de todos que estão aqui e também que nos assistiram. Senhor Deus e amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeste de estarmos aqui, ó Deus. Muito obrigado pelos irmãos, pelos amigos que aqui estiveram, ó Deus, e aqueles que também, ó Deus, puderam ouvir a Tua palavra nos seus lares, ó Deus, através da internet. Ó Deus, que as Suas palavras possa ter tocado ao coração de cada um, ó Deus, possa ter falado, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser fortes diante de Ti, fortes diante das aflições, ó Deus, deste mundo, que o Senhor já tem preparado um lugar especial para nós, ó Deus, onde não vamos ter lágrimas, não vamos ter dor, Deus, mas sim a presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, dê uma noite abençoada na Tua presença, dê uma semana também abençoada na Tua presença, ó Deus. Nós oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra
hoje tem cantina, dentro das recomendações sanitárias. Somos responsáveis em levar as boas novas de salvação. A nossa responsabilidade é expandir o reino de Deus por meio da explicação do Evangelho. E levar uma palavra de esperança em tempos de incertezas. É tempo de voltarmos nossas vidas para o que realmente vale a pena. É tempo de reaproximação, reconciliação, reavaliação e reconstrução. Não podemos ficar parados, recuados e acuados. Vamos em frente, como um grande exército que tem um general que tudo pode. É tempo de orar, de agir, de ir. Missões começa na minha cidade. Somos parte da reconstrução, com amor, dedicação e fé. Nas escolas, nas universidades, nos quartéis, nos presídios, nos hospitais e em maternidades, no esporte com os indígenas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos, com egressos do sistema penitenciário, com os idosos, nas comunidades, plantando e fortalecendo igrejas. É tempo de unir. Somos todos missionários, voluntários. Somos a igreja, os servos. É tempo de contribuir. É tempo de mobilizar. Tempo de agir. É tempo. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. É tempo de reconstruir. É tempo. 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 É tempo de reconstruir.